meu nome é Alan, eu sou proprietário da empresa AS Materiais Elétricos. Lá em 2020, a gente iniciou um projeto de implementação de uma loja aqui na cidade, porque a gente visualizou uma demanda, especificamente na parte de suporte na compra de materiais elétricos, um suporte mais técnico, Quando a gente se mudou para Nova Mutum, a gente começou a enfrentar algumas dificuldades ali, principalmente na hora de ter esse apoio assim na aquisição de material elétrico. A gente viu aqui uma grande oportunidade. E aí, eu e a minha esposa Silvia, somos engenheiros eletricistas, a gente começou a trabalhar com a parte de projetos aqui e algumas execuções de serviços, Nesse início ali, lá em 2020, a gente identificou essa carência e já começamos a planejar a implantação da nossa loja. Então, iniciou lá no finalzinho de 2020, a gente iniciou os trabalhos ali para colocar a nossa loja de materiais elétricos e foi aí que surgiu a AS Materiais Elétricos. Inicialmente a gente visualizou como um potencial cliente o próprio eletricista, Muitas vezes tinha uma demanda específica do cliente e esse cliente não tinha total conhecimento do que seria necessário para fazer um reparo, um conserto ou até mesmo para executar esse serviço de instalação elétrica, e o eletricista ele vinha como o suporte, o auxílio na execução. Só que às vezes assim, comercialmente o eletricista não encontrava algumas soluções que fossem compatíveis com aquela demanda do cliente. Então a gente se aproximou muito dos eletricistas nesse sentido, de dar esse apoio, esse suporte, ofertar produtos, e também ferramentais ali que facilitassem o dia a dia do eletricista na execução. Muitas vezes o cliente vinha com uma demanda muito específica lá, eu preciso fazer uma entrada de energia para meus kitnets ou para minha edificação ali que tinham vários apartamentos, a gente já tinha como ofertar, já tem como ofertar para ele a solução de projeto, além de material e execução. Então muitas vezes a gente tem aí ofertado para o mercado as soluções completas. Nesse processo, depois que a gente começou a implementar, começou a formar essas parcerias, a empresa começou a crescer. Quando a gente começa a crescer, principalmente quando a gente fala de venda de materiais elétricos, a gente tem uma ampliação no leque de produtos. E aí a gente começou a encontrar algumas dificuldades, como por exemplo foi a questão do estoque, gerenciar o estoque, principalmente portfólio, itens que a gente muitas vezes não identificava como sendo essencial, ou até mesmo controlar o volume mínimo de estoque ali para sempre ter produto disponível no mercado. E aí, início desse ano, a Carla apareceu aqui para nós, do Sebrae, justamente com uma solução muito bacana, Então, no início ali por volta de fevereiro desse ano, 2025, a Carla veio com essa solução do Sebrae de consultoria. Então, basicamente, ela veio aqui com a gente, propôs a ideia de fazer esse apoio técnico do Sebrae para a gente avaliar quais eram as carências, as dificuldades, traçarem estratégias para conseguir melhorar e potencializar ainda mais o crescimento da nossa empresa. Foi aí que com as ferramentas lá do Ali ela conseguiu identificar alguns pontos que muitas vezes a gente já tem, lá no subentendido a gente já sabe, o problema nosso hoje é, por exemplo, resolver a questão organizacional do estoque. O que a gente vai fazer, como a gente vai fazer, a gente acaba postergando e aí deixando de lado a gente acaba tendo um problema, porque você acaba tendo isso se prolongando ao longo do tempo, E aí quando a Carla veio para nós aqui, ela falou, vamos traçar primeiro quais são os pontos aí que a gente precisa de melhoria. Foi identificado, um deles foi a questão do estoque, e aí já vamos também traçar quais vão ser as ações, os planos de ação. Foi aí que a gente começou a implementação. Organizamos a estrutura, principalmente do estoque, para facilitar, até mesmo porque a equipe também começa a crescer, de atendimento, então para facilitar para o atendimento aqui, descrição de itens, parte de facilitar a consulta de preços e também melhorar o atendimento, porque daí se você tem um suporte maior na gestão do estoque, eu já consigo ofertar para o meu cliente ali com certeza se eu tenho todo o portfólio ou não, quais itens eu já tenho em estoque. Então facilitou e otimizou muito o nosso trabalho no dia a dia ali. Essa parceria com o Sebrae ela é importante porque ela acaba potencializando o nosso crescimento. Quando a gente fala também nas empresas, pequenas empresas, esse é um ponto mais crítico, porque se você iniciar uma trajetória sabendo um rumo direcionado melhor ali, se alguém está te dando um suporte direcionando o caminho, fica muito mais rápido de eu conseguir atingir os meus objetivos. E aí a gente até tem, como recomendação ali para cada um de vocês buscar as parcerias do Sebrae.
seja ela de apoio técnico, até mesmo também de oportunidades que o Sebrae pode vir a criar as relações no mercado, né? Porque a gente muitas vezes tem uma demanda lá, uma solução em uma outra empresa, e o Sebrae acaba trazendo essas duas ali para unificar. E aí com esse projeto, né, que eles têm, a ideia nossa é continuar crescendo, né, e ampliando cada vez mais as nossas ações e também desenvolvendo cada vez melhor, né, a nossa empresa ali.